Útil nas mãos de Deus. Nós cantamos, usa-me, Senhor. Nós cantamos, queremos te servir. Que essa é a nossa razão de viver. Que essa realmente seja a nossa vontade. Útil nas mãos de Deus. Normalmente, quando você vai realizar um trabalho, um certo serviço, você precisa de uma boa ferramenta, não é verdade? Você precisa de um bom instrumento que esteja funcionando bem para que você possa fazer um bom trabalho. Um instrumento que vai ser útil para aquele trabalho específico que você vai realizar. Porque não adianta querer simplesmente ter algo nas mãos. Por exemplo, não teria sentido nenhum você querer fazer um bolo e usar uma pá de construção. Né? Não vai ficar bom isso aí. Eu duvido que fique. Né? Agora, se você vai então usar algum instrumento adequado para fazer o bolo, então vai ficar mais certo que vai dar tudo certinho aí. Então precisamos de instrumentos corretos para realizarmos certas atividades. E não só corretos, mas que estejam em perfeito funcionamento. Porque nada adianta você, por exemplo, querer se locomover de um lugar para outro e você tem um carro, mas um carro que não sai do lugar. Como eu ouvi uma expressão aqui, deu prego. É isso? É interessante, né? Então, não funciona. Não está bom. Agora, nesse caso, você pode até ter um instrumento, mas se ele não está funcionando, não vai te ajudar a realizar o trabalho que você, então, precisa. Mas e você? Você é um instrumento nas mãos de Deus? Se é, que tipo de instrumento você é? Nós devemos ser instrumentos úteis nas mãos do nosso Deus. Deus usa pessoas como instrumentos para a glória dele. A gente podemos nos lembrar de Paulo, o capítulo 9 de Atos, o apóstolo Paulo, quando Deus, falando para Ananias, disse assim: vá, este homem, Saulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante os povos de Israel. Deus tinha um instrumento, e era um homem como Saulo, um apóstolo. E nós? Que tipo de instrumento somos? Será que Deus pode nos usar? Todo crente deve ser um instrumento útil nas mãos de Deus. E como? Como que o crente então pode ser esse instrumento útil nas mãos de Deus? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 8. Nós vamos olhar para a vida de Filipe, o evangelista, e a partir da vida dele, nós vamos considerar 4 aspectos que devemos ter para que sejamos pessoas úteis nas mãos de Deus, que devemos desenvolver em nós, para que sejamos pessoas úteis na obra do Senhor e nas mãos do nosso Deus. Atos capítulo 8, versículo 26 até o 40. Atos 8, 26 a 40. Diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Versículo 30. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E o convidou, Filipe, a subir e se assentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça, que lhe poderá escrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou.
e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegou a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o coração, e respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos mais uma vez orar. Senhor, acabamos de ler Tua palavra e precisamos que o Senhor nos ajude a entender os princípios a respeito da vida de Filipe, que pode nos ajudar a ser um bom instrumento. Podemos ser assim, bons instrumentos se olharmos para a vida de Filipe nas Tuas mãos. Nos ajude, Senhor. Abençoe essa igreja e abençoe o desejo de cada um dos irmãos de estar cada vez mais envolvido com o Senhor. Obrigado por todos que estão aqui em nossa igreja, aqui na nossa sede, e também por aqueles que estão nos acompanhando agora pela internet. Que o Senhor receba toda a glória, no nome de Jesus. Amém. Todo crente deve ser uma pessoa útil nas mãos de Deus. E como você pode ser uma pessoa útil nas mãos de Deus? Olhando para Filipe, prestando atenção em 4 aspectos da vida dele. O primeiro que eu quero chamar a sua atenção aqui, é que Filipe era um homem de bom testemunho. Se você quer ser uma pessoa útil nas mãos do Senhor, você precisa zelar pelo seu testemunho cristão. Como nós ouvimos na semana passada, com as pregações com o pastor Genuan, o primeiro passo para a gente assumir um compromisso é a consagração. O primeiro passo de compromisso com missões, com a obra do Senhor, é a consagração. De forma semelhante, eu quero dar esse destaque aqui como o primeiro aspecto para que você seja útil na obra do Senhor. Você precisa ter um bom testemunho. Mas não necessariamente um bom testemunho simplesmente para que pessoas observem o seu jeito de ser. Mas o bom testemunho como resultado do seu relacionamento com Deus. Você tem relacionamento com Deus e isso vai ser notado por outros. Mas se você então quer ser útil nas mãos do Senhor, com toda certeza você tem que zelar pelo bom testemunho, pela boa reputação, por ser uma pessoa irrepreensível. Filipe era assim. Como é que a gente pode saber disso? Se voltarmos para Atos capítulo 6, um pouquinho atrás aqui do nosso texto, nós vamos ver um momento em que a igreja precisava fazer uma escolha. Os apóstolos estavam recebendo ali uma certa reclamação quanto ao atendimento das viúvas e estava tendo alguma parcialidade ali acontecendo e os apóstolos procuravam então 7 homens que tivessem algumas qualidades. Veja lá o que diz em Atos capítulo 6, versículo 3 a 5. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, 7 homens de boa reputação, 7 homens irrepreensíveis e cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Todos gostaram da ideia. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, além de Filipe. Filipe está aqui, nesse grupo. Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, parece clássico de futebol, né? Timão, Parmenas, Nicolau e um convertido no judaísmo proveniente de Antioquia. Filipe estava no meio daqueles homens de bom testemunho. Veja que a necessidade surgiu na igreja e eles não ficaram discutindo assim, quem é que vai servir? Vão ser os voluntários? Os voluntários, vamos ver quem é voluntário. Não foi assim o processo de escolha. Então, qual foi o critério? Será que era por mera indicação, popularidade, ver quem tinha mais popularidade, quem podia receber mais votos, então, e aquelas pessoas iriam ser escolhidas? Não foi assim. E será que foi por dom? Vamos fazer um teste de dons e ver quem é que tem o dom de serviço. E aí vamos escolhê-los. Nem foi por isso. Foi por testemunho. Pessoas observaram pessoas ali, naquela comunidade de fé,
naquela igreja e notaram que 7 homens, entre eles ali Filipe, eram de bom testemunho, cheios do Espírito, cheios de sabedoria e com atitude de servo. Se você quer ser útil na causa do Senhor, no movimento de uma igreja local, na obra do Senhor num todo, você precisa ter marcas de vida piedosa. E todos nós temos condições. Todos nós que já conhecemos a Jesus, podemos ter relacionamento com Cristo de tal forma que vamos nos qualificando à medida que desejamos mais do Senhor em nós. E assim vamos poder ser reconhecidos como pessoas de bom testemunho, boa reputação ou irrepreensível, fazendo relação com 1 Timóteo 3:2, quando Paulo diz que os presbíteros ou os pastores deveriam ser pessoas irrepreensíveis, que não têm do que ser acusado, não perfeitos, não isentos de erro, mas que ninguém pode falar nada, porque até mesmo os erros são resolvidos rapidamente de forma piedosa. Há quebrantamento, há desejo de mudança. Então assim são as pessoas de bom testemunho. Mas também cheias do Espírito, em outras palavras, espirituais. Aquele tipo de pessoa que olha para uma passagem como de Efésios capítulo 5, versículo 18, e sabe que ele não deve ser uma pessoa controlada por vinho ou por qualquer tipo de bebida alcoólica, mas ele deve estar cheio do Espírito Santo. Ele busca relacionamento com o Senhor. E ao ser cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa grata, uma pessoa adoradora, uma pessoa que está disposta a expressar o seu louvor. Ela é uma pessoa que foge das oportunidades de satisfação da carne, porque aquele que anda no Espírito jamais satisfaz o desejo da carne. Isso é ser um cheio do Espírito. É mais do que ser selado ou batizado pelo Espírito, que é aquele momento que acontece na vida daqueles que conhecem a Jesus, e aí então, naquele dia, naquele momento, são selados, ou batizados, ou mergulhados no Espírito. Mas mais do que isso, o cheio do Espírito é aquela pessoa que está buscando relacionamento com o Senhor constantemente, e suas palavras expressam que ele está cheio do Espírito. Não sendo murmurador, nem uma pessoa que reclama de tudo, mas uma pessoa grata. É uma pessoa que foge dessas tentações, porque sabe que em Cristo ele pode vencer qualquer tipo de tentação da vida. Cheio do Espírito, motivado para servir ao Senhor, mas também cheio de sabedoria. O que é ser cheio de sabedoria? É ter vários diplomas, é ter várias formações, ter vários cursos? Não. Cheio de sabedoria é uma referência a um termo do Antigo Testamento de sabedoria, especialmente ensinado em Provérbios. O sábio é aquele que pratica a palavra do Senhor. O sábio é aquele que conhece a Deus e tem o desejo constante de fazer aquilo que ele quer. Você pode ser uma pessoa simples no aspecto de cultura, de diplomas, de formação, mas você pode ser sábio aos olhos de Deus se você é aquele que pratica o que você conhece das Escrituras. Aqueles homens, aqueles 7 homens, entre eles Filipe, eram cheios de sabedoria, ou seja, praticantes da palavra de Deus. Não mero ouvintes, como diz Tiago capítulo 1, versículo 22. Mas também eram servos. Como é que a gente olha para a qualidade de servo aqui nesse texto? De capítulo 6 de Atos. Nós notamos que os apóstolos eles tinham que escolher alguns homens, tinham que ter alguns homens que iriam auxiliá-los, queria servir aquela igreja, queria literalmente, como foi usado aqui na expressão do capítulo 6, servir às mesas, enquanto que os apóstolos iriam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Filipe era cheio do Espírito, cheio de sabedoria, era uma pessoa de boa reputação, e tudo isso para servir? Ele não poderia ter um desejo de querer fazer mais do que isso? Talvez ele tivesse o desejo, né? Poderíamos pensar assim, não, eu quero pregar também, eu quero ser alguém da palavra. Mas uma pessoa que é cheia do Espírito, uma pessoa que é sábia, uma pessoa que é irrepreensível, ela não escolhe serviço, ela tem prazer em servir, ela busca a oportunidade que surge. E olha, eu posso servir? É um privilégio. E Filipe foi um homem
pronto para servir às mesas, como diz versículo 2 de Atos capítulo 6. Essas qualidades todas eram visíveis na vida de Filipe, tanto que a comunidade, a igreja pôde observar e escolher. Aqui, Filipe, Estevão, Timão, Parmenas, e assim cada um deles foram escolhidos, porque era observado. Como é que você é? A sua vida reflete qualidades como essa? Irmãos, isso não é só para alguns, isso é para todos nós. Qualquer um deveria olhar para nós e ver, ali vai um cheio do Espírito, ali é alguém cheio de sabedoria. Ah não, aquele não é, aquele também não é, aquela mulher não é. Isso é uma vergonha, porque deveríamos ter essas marcas naturalmente para que pudéssemos então desenvolver um relacionamento com Deus para nos tornarmos cada vez mais úteis nas mãos dele. Algo parecido com isso aconteceu lá em Êxodo 18, quando Jetro foi fazer uma visita para Moisés. É bom receber visita de sogro, não é verdade? O pessoal não gostou, né? Pelo menos a máscara impede que você sorria para eu saber se você está entendendo o que eu quero dizer. Mas Jetro foi falar com Moisés. E Jetro foi um homem abençoado, porque ele deu uma direção para Moisés incrível. Moisés estava se acabando no ministério dele. Estava ficando cansado e cansando todo o povo. E Jetro fala, ô rapaz, né? Não sei como é que ele falou, mas ele falou, escolha aí alguns homens para que você possa dividir o trabalho. Mas ele também não falou, escolha quem tiver vontade, voluntários. Ele não falou, escolha por popularidade, também não. Mas ele disse, escolha homens capazes e tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Pessoas com qualidade podem servir ao Senhor. Pessoas com a aprovação da comunidade têm mais condições de serem úteis nas mãos de Deus. Essa é a grande verdade. E aqueles homens então foram escolhidos de acordo com Êxodo 18, versículo 21. Se você deseja ser um instrumento nas mãos do Senhor, se você deseja ser um instrumento útil nas mãos do Senhor, se você realmente canta, usa-me Senhor, você precisa de relacionamento com Ele em primeiro lugar. Você precisa de relacionamento com Ele para que a sua vida seja cada vez mais transformada, cada vez mais trabalhada para ser um instrumento cada vez mais afiado, mais pronto nas mãos do Senhor. Precisamos primeiramente então, para um desejo de querer servir ao Senhor, de uma vida íntegra, de piedade, de temor de Deus. Filipe tinha essas características visíveis, e assim nós devemos ter também. Uma segunda característica de Filipe, ou um segundo aspecto na vida de Filipe, é o compromisso com a obra. Filipe, ele fazia a vontade de Deus. Veja mais uma vez e agora em Atos capítulo 8. Veja o versículo 5 aqui do capítulo 8, que diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Filipe estava trabalhando. Filipe estava anunciando a Cristo. Note também no versículo 40, porque praticamente o capítulo fala que Filipe estava anunciando no começo e também no final, versículo 40, ele é dito que ele evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ele estava evangelizando pessoas, ele estava evangelizando povos, ele estava envolvido diretamente com a vontade do Senhor, que algumas pessoas às vezes falam assim: o que Deus quer de mim? Eu não entendo o que eu devo fazer aqui neste mundo. Como que você não sabe? Você está aqui para anunciar a Cristo. Esse é o nosso propósito de vida. Nós estamos aqui para juntar dinheiro e bens, nós estamos aqui para sermos bem-sucedidos aos olhos humanos, nós estamos aqui para anunciar Jesus. Estamos aqui para falar sobre Ele para outras pessoas. Todas as demais questões da nossa vida são secundárias, porque nós devemos anunciar a Jesus, por meio do nosso trabalho, da nossa profissão, da nossa vizinhança, anunciar Cristo, como também ouvimos na nossa conferência de missões. Devemos anunciar Jesus, e Filipe estava assim, fazendo a vontade do Senhor.
inclusive em Samaria, que era aquele povo mais discriminado, que os judeus não gostavam deles, como diz lá João capítulo 4, versículo 9, onde tinha um certo preconceito, mas Filipe estava ali, trabalhando com aquele povo, em qualquer uma das cidades que ele passou. Ele estava pronto para pregar o evangelho. E ele tinha, obviamente, uma disposição para fazer isso, bem interessante. Ele foi disposto a servir as mesas, como nós já falamos, como servo, mas também note aqui o versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Veja algumas coisas interessantes. Um anjo do Senhor fala a Filipe: dispõe-te e vai. O caminho é para o sul, está deserto. Filipe não questionou nada. Filipe simplesmente, como termina o versículo 26, se levantou e foi. Dispõe-te e vá. Ele se levantou e foi. Prontidão, disposição, marca de um servo de Deus, que quer agradar a Ele, que entende o chamado, que está disposto a obedecê-lo, diferente de Jonas. Lembra de Jonas? Jonas no capítulo 1, ele recebe a seguinte ordem também, semelhante à de Filipe: dispõe-te e vá para Nínive. Aí o texto lá diz no versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Filipe não foi um Jonas nesse aspecto. Ele ouviu o chamado e atendeu. Se você quer ser um servo do Senhor útil, você precisa de compromisso. Você precisa anunciar a Cristo, você precisa ter disposição de fazer a vontade dEle, você precisa ter interesse de estar atento e envolvido seriamente naquilo que o Senhor quer da sua vida. Prontidão para servi-lo. O propósito de Deus para a sua vida, como também para toda a igreja, é adorar por meio do evangelismo, do discipulado, do serviço, da comunhão, e assim você pode se avaliar. Onde você tem se encaixado? Na adoração? De que forma? Por meio do discipulado, do evangelismo, do serviço, da comunhão? Como é que você serve ao Senhor? Como que nós, igreja, estamos servindo ao Senhor? Precisamos estar envolvidos sempre nesse propósito. Filipe estava evangelizando os povos. O nosso Deus é missionário, como nós também temos falado nesses dias. Todas as pessoas devem ouvir de Cristo por meio de pessoas como nós, que já conhecem a Ele. E se há alguém em nosso meio que não conhece a Cristo, você é convidado a conhecê-lo. Nós queremos falar de Jesus para você, talvez de uma forma que você ainda não entendeu, porque queremos falar que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele perdoou os nossos pecados e também pode fazer a mesma coisa com você, e você pode ser um servo dele a partir de hoje, e até com a disposição de querer já anunciá-lo para a sua família, e para outras pessoas que Deus vai colocar diante de você. O Senhor tem nos dado oportunidades para servi-lo. Estamos dispostos a cumprir com a sua vontade? Compromisso é a marca de um servo útil nas mãos do Senhor. Filipe, além de ser esse homem compromissado com a obra de Deus, além de ser esse homem de boa reputação, era também um homem sensível ao Espírito Santo. Então, uma terceira marca, uma terceira característica de uma pessoa que é útil nas mãos do Senhor é a sensibilidade ao Espírito Santo. Como assim? Veja o que aconteceu com Filipe. Primeiro aqui no capítulo 8, mais uma vez, versículos 6 a 8. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. É claro que Filipe estava vivendo num período de estabelecimento da igreja. A igreja estava sendo implantada no primeiro século da nossa era, a era cristã. E o plano de Deus era usar Jesus primeiramente, como assim foi, a gente vê isso nos evangelhos, para trazer as boas novas
e ganhar a atenção rapidamente de todas as pessoas, especialmente realizando milagres. Jesus não veio com o objetivo de realizar milagres. Ele veio para ensinar e pregar as boas novas. Os milagres era algo usado para conseguir a atenção rapidamente de pessoas, autenticando a sua mensagem, como Filho de Deus. Com os apóstolos, nós também notamos algo parecido. Eles estavam pregando e Deus usou os apóstolos para que a mensagem fosse autenticada, realizando então milagres. E Filipe pôde também realizar sinais miraculosos e a multidão ali, o povo deu atenção rapidamente a ele de forma unânime, prontos para ouvir o que ele tinha a dizer. Assim como com Pedro, como Paulo, também Filipe, os apóstolos estavam sendo usados pelo Senhor para o estabelecimento da igreja e realizando sinais miraculosos. Apóstolo existiu. Apóstolo não existe, apesar dos termos apóstolo tá sendo usado aí por algumas igrejas, porque tem um monte de apóstolo por aí hoje em dia, né? Tem bastante. Mas apóstolo no sentido bíblico eram aqueles que andaram com Jesus, foram testemunha da vida de Jesus, testemunha da sua ressurreição e que realizavam sinais miraculosos. Esses eram os apóstolos. Então qualquer pessoa que se intitula de apóstolo hoje, pelo menos não tem nada a ver com esses apóstolos aqui. Pode ser usado num outro sentido, talvez aí mais próximo de missionário, mas você sabe, não é o termo adequado. Então, não siga apóstolos nos dias de hoje. Não siga apóstolos. Siga a palavra de Deus que mostra quem eram os verdadeiros apóstolos. E o Filipe, ele era um realizador, ele realizava sinais com o poder do Espírito Santo. E também ele pregava conforme o Espírito Santo. Veja o versículo 29. Então, disse o Espírito a Filipe. Disse o Espírito a Filipe. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe foi sensível ao direcionamento do Espírito Santo. Aproxime-se desse carro e acompanhe-o. Vá até ele. Vá pregar o evangelho ali. E ele então, nessa sensibilidade, estava fazendo exatamente isto. O Espírito indicou a pessoa que Filipe deveria pregar. Ele foi sensível. Se nós não podemos realizar sinais miraculosos, uma coisa nós podemos fazer, é pedir ao Senhor direcionamento para termos oportunidades e aproveitarmos oportunidades para sermos úteis nas mãos dele, pregando o evangelho a pessoas que o Senhor tem colocado diante de nós. O que falta muitas vezes é essa atenção. Parece que às vezes o Senhor tem colocado 1, 2, 3, 4 pessoas diante de nós todos os dias, quase que dizendo assim, prega o evangelho para mim, e a gente às vezes fala, será que eu devia ter pregado o evangelho para aquela pessoa? A pessoa está quase desesperada ao nosso lado, dizendo coisas como, essa pandemia está difícil, os dias estão complicados, estou sofrendo, eu não tenho esperança, e a gente ainda fica, será que eu prego o evangelho? Gente, isso é mais do que um convite da pessoa, fala de Jesus para mim. Ou você espera que a pessoa fale desse jeito? Olha, eu sei que você é crente, você pode pregar o evangelho para mim? Olha, Deus pode fazer um milagre de acontecer isso nessa semana para você. Mas normalmente, basta você ser um pouquinho mais sensível e abrir sua boca para falar do Senhor Jesus para aqueles que estão ao seu redor. E se você precisa estar mais focado nisso, saia de casa já orando ao Senhor. Senhor, me ajude a ter oportunidades para falar de Cristo. Me dê oportunidades hoje. Faça orações assim. Fique atento ao direcionamento do Espírito na sua vida. E pregue. Veja o versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Filipe era tão útil na obra do Senhor, como um pregador, que depois que ele cumpriu a sua tarefa com o eunuco, o Espírito o arrebatou, miraculosamente. Tirou de um lugar e levou para outro. Essa era a relação que Filipe tinha
com o Espírito Santo. Mais uma vez, um sinal miraculoso. Você não vai sair daqui de uma forma miraculosa para ir para outro país, transladado pelo Espírito Santo, por mais que você deseje. Bem, Deus pode fazer? Pode, mas não tem história disso, né? Fora o que aconteceu com o Filipe. Mas você tem muita gente ao seu lado, muitos. E se você quer ir para mais distante, talvez não vai ser pelo modo de um milagre como aconteceu com o Filipe, mas você pode ir atendendo o ide do Senhor para pregar o evangelho a outras culturas. Isso é ser missionário. Então Filipe pregou em Samaria, na estrada de Gaza, estava sendo útil nas mãos do Senhor, que o Espírito Santo o arrebatou de forma miraculosa, levando para outra cidade, não só para uma atividade qualquer, mas novamente para pregar. E o versículo 40 mostra que ele estava fazendo isso. Filipe foi sensível ao Espírito Santo, e ele foi útil à obra do Senhor. Para ser útil, então, na causa do nosso Deus, precisamos de atenção às questões espirituais. Estamos nesse mundo não para ficar vivendo atrás de nossos sonhos. Não estamos aqui somente para correr atrás de questões materiais. Estamos aqui para vivermos como seres espirituais que dependem da atuação do Espírito Santo e que querem ser capacitados pelo Espírito Santo. Oremos para que sejamos mais usados pelo nosso Deus e com capacidade dada pelo Espírito Santo. E por fim, um quarto aspecto que podemos destacar na vida de Filipe é a dedicação no ministério. Dedicação. Ele não era só sensível ao Espírito Santo, ou uma pessoa de boa reputação, ou de compromisso, mas ele era dedicado, ele fazia bem o que tinha que fazer. Ele agia com empenho, com entusiasmo, por exemplo. Veja o versículo 5, que nós já lemos. Ele desceu para anunciar Cristo. Ele desceu para uma cidade dos samaritanos. Ele foi até uma região que judeus normalmente não gostavam de ir. Mas ele foi, não era isso que ia impedir, porque ele era dedicado no que fazia. No versículo 26, que a gente também já leu, depois de ouvir o chamado, ele se levantou e foi. Ele não questionou. Ele simplesmente quis fazer aquilo que Deus queria para ele. No versículo 30, depois que ele se aproximou do carro que o Espírito o dirigiu, ele correu. E eu acho isso interessante, porque o Espírito não colocou já no carro do eunuco sentadinho do lado. Né? Seria interessante já. Ó, você vai falar para essa pessoa aí, ó, pum, apareceu. Não, colocou lá, segue esse carro. Mas o carro está andando, se vira, vai atrás, corre. E Filipe correu atrás. Veja um pouco da dedicação dele, de, tá bom, o Senhor já me trouxe até aqui, agora é comigo. E ele então se dedicando. E veja no versículo 40, quando ele evangelizava, no final do versículo 40, ele evangelizava, não uma ou duas cidades. Ele evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Onde ele estava passando, ele estava fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu ministério. Ele era dedicado. Filipe colocava a obra de Deus em primeiro lugar, ele agia com dedicação e entusiasmo. O que nos faz lembrar de Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Se dedique, se empenhe, faça o melhor que você pode, porque Deus é digno daquilo que a gente pode fazer da melhor maneira possível. Agora, um dos detalhes dessa dedicação de ministério de Filipe era o conhecimento que ele tinha das Escrituras. E aí eu digo aqui, se você quer ser útil nas mãos de Deus, não basta você querer ser um voluntário, já ajuda. Mas mais do que isso, você precisa de compromisso com Ele, vida cristã, que resulte no seu bom testemunho. Você precisa de compromisso, você precisa de sensibilidade ao Espírito Santo, você precisa de dedicação, e a dedicação vai te levar a conhecer o principal instrumento para a formação da nossa vida, que é a palavra de Deus. Crente tem que desejar as Escrituras. Por mais que alguém tenha um dom, por exemplo, seja qual seja ele, esse dom não vai ser tão eficaz, não vai ser tão bem desempenhado se não houver estudo da palavra. Ah, eu tenho o dom de ensino. Tá, se você tem um dom de ensino e não estudar a Bíblia, não serve para nada. Ah, eu tenho o dom de evangelismo. Se você tem o dom de evangelismo e você não estuda a Bíblia, também não vai ajudar muito.
eu tenho o dom de... eu vou fugir de um que não tem que estudar a Bíblia, né? Não tem. Todos têm que estudar a Bíblia. Todos precisam de relacionamento com a palavra. E assim era Filipe. Veja o versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, ou seja, o Espírito tinha direcionado para próximo dele, ele ouviu o que o eunuco estava dizendo, e ele então foi estratégico. O senhor entende o que está lendo? Você teria coragem de fazer essa pergunta para uma pessoa que estivesse lendo uma Bíblia, e vou fazer essa pergunta, e se a pessoa falar que não sabe, eu vou ter que explicar. Olha, ele diz, o senhor entende o que está lendo? Versículo 31. Ele respondeu, como posso entender se não há alguém para me explicar? Assim convidou Filipe para subir, se sentar-se ao seu lado. E versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe, eu tenho uma dúvida aqui. Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? E sem entrar no YouTube, sem entrar na internet, sem ir atrás de pastores famosos para achar trecho, para tentar pesquisar, Filipe respondeu. E por quê? Porque ele conhecia as Escrituras. Se você quer ser útil nas mãos de Deus, estude a palavra. Então Filipe, versículo 35, começando com aquela passagem, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Ele não conhecia apenas aquela de Isaías. Ele conhecia outras passagens bíblicas. Filipe tinha um ministério de evangelizar, mas não adiantava apenas ter aquele desejo de querer ajudar pessoas, e não adiantava simplesmente conhecer João 3,16. Se você não conhece João 3,16, é uma vergonha, né? Aprenda, né? Mas normalmente o crente conhece. Agora, bem, gente, agora temos que falar de cor esse versículo. Vai que, né, alguém não sabe. João 3,16, por quê? Deus... Amém. Ainda bem, né? Amém. Filipe conhecia mais textos, conhecia as Escrituras. E ele era constante na obra. Veja no versículo 40 mais uma vez. Depois que ele estava evangelizando em Samaria, depois que ele evangelizou o eunuco, no versículo 40, é dito que ele se achou lá em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até Cesareia, e mais tarde, vamos lá na frente, capítulo 21, depois Filipe praticamente não é mencionado mais, a não ser em uma ocasião, depois de vários anos, no capítulo 21, versículo 8. Como que ele foi chamado? Veja 21:8. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe. Quem? O evangelista, um dos 7. Ele era constante, a ponto de ser conhecido como o evangelista. Porque ele era ativo, ele era constante no que fazia. Ele tinha entusiasmo, ele tinha conhecimento, ele era constante. Se você quer ser um bom instrumento nas mãos do Senhor, você precisa ter entusiasmo. Você precisa se envolver na obra com motivação. Se não for para te adorar, por que eu nasci? E entender bem isso. Você precisa conhecer as Escrituras. Ninguém conhece tudo de dia para noite, mas tem que estudar. E você tem que ser constante. Seja constante no que faz. Todo crente deve ser uma pessoa útil nas mãos de Deus. Siga os princípios da vida de Filipe. Siga esses aspectos de uma pessoa que deve ser íntegra, que faz a vontade do Senhor com compromisso, que é sensível ao Espírito Santo, que trabalha com dedicação. E assim, você, eu, nós, nossa igreja, nós seremos então um instrumento cada vez mais útil nas mãos do Senhor. Que Ele nos use ativamente esta semana, nos dando excelentes oportunidades. Vamos orar. Senhor, obrigado por exemplos de pessoas como Filipe, um servo do Senhor tão exemplar, que nos ajuda a ter
critérios para avaliar nossas vidas. Senhor, que haja mais Filipes entre nós, que nós nos dediquemos para o Senhor, sabendo que somos salvos por Cristo, nosso Salvador. E nesse mês que tanto nós refletimos sobre a obra de missões, a obra do evangelismo, que consigamos melhorar mais ainda nossa atuação nessas áreas, para que o Senhor receba sempre toda a honra e toda a glória. Obrigado, Pai, pelo momento dessa reflexão, pelo tempo de estudo da Sua palavra, e que assim nós o adoremos como Tu és digno, e que Cristo seja o Senhor de todos que estão aqui, que todos que estão ouvindo essa mensagem possam refletir sobre o relacionamento que tem com o nosso Salvador, com o Seu Filho. Que assim seja, no nome dEle. Amém.